Graça e paz, queridos, acompanhe agora a ministração completa do nosso apóstolo aqui no canal do YouTube. A primeira noite dessa campanha, um tempo de esperança e propósito. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Já fazem muito tempo, e ele morreu muito novo, Martin Luther King, se não me falha a minha memória, com 39 anos. Mas ele fez um discurso, e o tema desse discurso, em inglês é I have a dream, que traduzido ele dizia, eu tenho um sonho. E esse foi o tema do seu discurso, e essa frase ficou marcada. I have a dream. Que sonho que Martin Luther King tinha. Por ele ser negro, ele sonhava sobre a igualdade racial. Ele sonhava que as pessoas poderiam viver no mundo em paz, tanto o negro como o branco. Martin Luther King sonhava nesse discurso que os seus filhos, se não me falha a memória, acho que ele tinha 4 filhos, que os seus filhos pudessem estudar ou estar também com outras crianças brancas e que não fosse a cor da pele que iria dizer se eles eram melhores ou piores, mas sim o seu caráter. Então Martin Luther King lutou por isso. Ele tinha esse sonho, I have a dream, eu tenho um sonho. Por que eu estou dando essa introdução? Porque tinha algo que mantinha essa chama acesa na vida de Martin Luther King, no seu coração. Tinha uma chama acesa que ele, quem sabe, pensava, eu ainda vou ver as pessoas vivendo no mundo melhor, as pessoas não reparando por situações financeiras ou cor de pele, eu vou ver todas as pessoas vivendo como irmãos. Então ele tinha um sonho, e isso que fazia uma chama lá no seu coração que permanecesse acesa. Sabe, irmãos, qual é o seu sonho ou qual é a sua esperança? Algo que faz com que essa chama fique acesa no seu coração. É sobre isso que nós queremos falar, nós queremos ativar aí no seu coração aquilo que, quem sabe, já estava ou já está se apagando. Sabe, queremos que o eterno Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, possa falar no seu coração por esses dias sobre uma esperança. Nós estaremos aqui com mais 6 homens, entre homens e mulheres de Deus, ministrando, e eu não sei o que os próximos irão falar, e eu não dei um tema bíblico, você vai falar em cima desse tema, não, eu deixei na direção para que o Espírito Santo de Deus fale com eles, e eles tragam algo para a igreja. E nós cremos que Deus já está falando com os próximos. Amém? Mas sem mais delongas, Lucas capítulo 2, a partir do verso número 25, agradecendo já a cada visitante que você possa ser bem acolhido aqui. Glória a Deus. Aleluia. Você que está de posse da sua Bíblia, você pode acompanhar aí, se você não está, mas se tiver o seu celular, o seu smartphone, ou você acompanha no projetor. Havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação,
a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para se manifestarem os pensamentos de muitos corações. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos por um momento, curve a sua cabeça. Pai, a tua palavra, ó Deus, nos garante que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a tua palavra, ouvir a tua pregação. E aqui, ó Deus, nós lemos a tua palavra, Senhor, sem tirar nada, sem colocar nada, Senhor, como ela realmente é, Pai. Então, meu Deus, nesse momento eu te peço, ó Senhor, comece a fazer uma obra, Senhor, no nosso meio, no meio das famílias que aqui estão nessa noite, ó Pai. Para que elas, ó Deus, saiam daqui, ó Pai, não com a mesma fé que entraram, mas saiam daqui, ó Deus, com essa fé ativada. Ó Deus, que elas possam ver que é possível, Senhor, viver, ó Pai, uma vida cheia de esperança e com propósito, ó Senhor. Por isso, meu Deus, nós repreendemos agora toda a força das trevas, todo o poder do mal. Meu Deus, eu quero, ó Pai, um anjo em 4 cantos dessa igreja, Senhor, com a espada desmanhada de fogo, Senhor. Pai, nessa quadra também, ó Deus, eu quero anjos, ó Pai, batalhamos em nosso favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os céus dessa igreja, ó Pai, estejam limpos, ó Pai. Ó Deus, que não haja impedimento, ó Senhor, de nossa adoração, do nosso louvor chegar até o teu trono. E do teu trono, ó Pai, recaia sobre nós as tuas ricas bênçãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos agora toda a inquietação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja visitando a sala das crianças também, ó Pai, com poder. Ó Deus, a unção daqui seja a unção de lá, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Uma vida cheia de esperança e propósito. Como eu disse, meus queridos, aqui na introdução, Martin Luther King tinha um sonho. E ele lutou por esse sonho. Quem sabe ele morreu e não viu o sonho dele concluído, mas com certeza, quando Deus o recolheu, ele sentiu uma paz no coração porque ele fez o que era certo. E essa chama que aquecia o coração de Martin Luther King, essa chama, quem sabe, fizesse a diferença todas as manhãs quando ele acordava para ir para o trabalho, todas as manhãs quando ele acordava, quem sabe, para ir para a igreja que ele pastoreava. Essa chama aquecia, era o combustível para ele andar. O texto que nós lemos fala de um homem chamado Simeão, homem temente a Deus. Só que existe algo. Simeão não era muito conhecido. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras e nós não vamos encontrar nenhum livro escrito por Simeão. Apóstolo Paulo escreveu os 13. Pedro, João, vários outros homens de Deus escreveram. Mas Simeão não escreveu. Simeão não era muito conhecido. A Bíblia fala de Simeão poucas vezes. Vai falar que ele era um homem justo e temente a Deus, que levava uma vida dedicada única e exclusivamente a Deus. Só que ele não era conhecido pelos homens. As pessoas não conheciam Simeão. E nós já vamos começar assim, meus queridos, com essa pedrada. Simeão não era conhecido pelos homens, mas ele era reconhecido nos céus. O que eu estou dizendo com isso? Quem sabe, não se preocupe em você ser conhecido pelos homens. Se preocupe em você ser reconhecido pelos céus. Então Simeão, ele não era muito conhecido pelos homens, mas ele tinha intimidade com papai.
E por ele ter intimidade, ele, quem sabe, com toda certeza, conhecia muito bem da Torá, das Sagradas Escrituras. E quem sabe Simeão leu sobre a profecia que Isaías falou. O menino nasceu, um filho se nos deu. Quem sabe Simeão soubesse com certeza de todas as profecias que o Messias viria. E certa vez, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, fala para Simeão: você não vai descer à sepultura, ou você não vai morrer sem antes os teus olhos verem o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só que ele não falou a data, não revela para Simeão a data que isso iria acontecer. Só fez essa promessa a ele: você não vai morrer enquanto os seus olhos não verem a salvação de Israel, o Jesus Cristo, o Cristo de Deus. E Simeão continuou a sua vida, penso eu, indo para o templo adorar ao Senhor. Simeão continuou a sua vida de intimidade com o papai. Simeão continuou a sua vida devota ao Senhor. Até que um dia, José e Maria vão ao templo apresentar o menino Jesus, conforme a lei de Moisés. E quando José e Maria entram no templo, o Espírito Santo já toma Simeão. Esse é o menino. Simeão o toma nos braços e profetiza sobre o menino. José e Maria, quem sabe, ficaram meio sem entender. E Simeão fala: Senhor, agora o Senhor já pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação do teu povo Israel. Aleluia. Você pode imaginar isso? Simeão não era conhecido pelos homens, mas ele era reconhecido nos céus. Você pode imaginar isso? O próprio Deus fez uma promessa para Simeão: você não vai morrer sem antes os seus olhos verem o Cristo do Senhor. E chegou aquele grande dia, e ele, cheio do Espírito Santo de Deus, quando José e Maria entram ao templo, ele toma a criança no colo, nos braços, e profetiza sobre o menino. Eu creio que aquela casa encheu da glória de Deus. Eu creio que aquela casa foi um dia como nunca houve antes e nunca haverá depois. Aquele dia foi algo que ficou marcado. Simeão começou a ficar mais conhecido. Mas durante a promessa que Deus fez para Simeão, e até o cumprimento dessa promessa, houve dias, houve semanas, houve meses, quem sabe. Mas tinha algo no coração de Simeão que não deixava essa chama se apagar. Tinha algo no coração de Simeão que mantinha essa chama acesa dentro dele. Isso nós chamamos de esperança. Tinha uma esperança no coração de Simeão, porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir, e mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Então, algo que fazia com que Simeão acordasse pela manhã com aquela chama acesa no seu coração, não era a bolsa de valores, não era a previsão do tempo, não era o que a mídia estava dizendo, os jornais estavam dizendo, mas algo que mantinha aceso o coração de Simeão, foi uma promessa que Deus colocou sobre a vida dele. Essa esperança fazia com que o seu coração ardesse dia após dia. Deus já está falando com você. E Simeão, depois que acontece isso na vida dele, ele fala: Senhor, agora já pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram o Cristo do Senhor. A Bíblia não relata se ele morreu no outro dia. Mas uma coisa nós aprendemos: a esperança que havia no seu coração, essa chama acesa,
sabe, que hoje nós falamos que queima, era o que o mantinha dia após dia firme na presença do Senhor. Meus irmãos, trazendo isso para a nossa realidade, como que anda a sua esperança? Quais são os seus planos? Quais são o propósito que você acha que Deus tem para a sua vida? Como anda a sua esperança? Você vai levando a vida amanhã, segunda, e posteriormente terça, quarta, quinta, esse mês acaba, depois vai vir o mês de abril, e maio, junho, vai entrar o ano, e vai sair o ano, e nós vamos indo, eu não tenho nenhuma esperança. Ei, meu irmão, minha irmã, tem algo que Deus colocou no seu coração, e Ele quer trazer isso hoje à sua memória. Tem uma esperança de Deus aí para você. Uma vida cheia de esperança, você não pode deixar morrer a esperança no seu coração. Isso não fala de faixa etária. Simeão já era um homem bem adulto, já quem sabe ancião, e ele tinha esperança, porque muitas das vezes quando falamos de esperança, pensamos que é para as crianças e para os jovens. Não, tem esperança também para todas as idades daqueles que servem ao Senhor. Tem esperança. O que foi que fez com que você deixasse essa chama que um dia, quem sabe, estava queimando no seu coração, sabe, ficar quase morrendo aí dentro? O que foi que aconteceu? O Senhor pergunta, por que você deixou essa chama se apagar? Eu tenho certeza que não foi papai que falou que não iria dar certo e essa chama vai apagar. Não. Foi a circunstância da vida, quem sabe? Foi os problemas, quem sabe? Foi os traumas do passado, quem sabe? Mas nós cantamos aqui que a presença dele é real nesse lugar, e ele está nesse lugar. E ele está nesse lugar para trazer no seu coração novamente sonhos, trazer no seu coração novamente essa esperança, para que você possa sentir aquele, sabe, aquele primeiro amor, aquele queimando no seu coração, você acordar na segunda-feira, sabe, parece que tudo está dando errado, mas você acordar na segunda-feira e falar, eu tenho uma esperança, eu tenho uma esperança, é a salvação da sua família. Então fique com essa esperança queimando no seu coração e comece a orar pela sua família. É uma faculdade, é fazer o ID do Senhor. Então deixe que essa chama continue queimando no seu coração para que você tenha essa esperança ativada dia após dia e você possa cumprir o propósito de Deus. Simeão não era conhecido pelos homens, mas era reconhecido nos céus. Meu irmão, minha irmã, de repente você fala, você pensa, ninguém está me vendo, isso vai ser impossível. Aí é que você se engana. O autor e consumador da nossa fé está vendo. Ele pode fazer acontecer na sua vida. Ele pode fazer da noite para o dia a sua história mudar. Ele pode fazer da noite para o dia, sabe, uma grande reviravolta na sua vida. Quem te viu, quem te vê, Ele pode mudar a sua história. Naquele dia parecia ser um dia comum, mais um dia para todas as pessoas. E Simeão não sabia que Jesus seria levado quando bebê ainda, naquele dia ao templo para ser apresentado. Simeão não sabia. Mas ele acordava todo dia falando, é hoje. Aí não era. Ele acordava no outro dia, é hoje. O menino não veio. Ele acordava mais para frente, é hoje. Todo dia ele acordava, porque essa esperança que mantinha uma chama acesa no seu coração. Antes de eu me converter, antes de Jesus me converter, eu lia muito a obra de Paulo Coelho.
tinha lido todos que tinham saído eu tinha lido, depois parei de ler, mas é um grande escritor. E num dos livros, eu acho que, não sei se é As Valquírias ou O Caminho de Santiago, Brida, acho que é Brida. Ele fala que todo muçulmano, antes de morrer, tem que ir a Meca. E muitos deixam para ir a Meca já no final da vida, para que eles tenham uma chama acesa, falando que eu morrer, eu vou ter que ir a Meca. Se eles forem logo quando criança, depois acabou. Então eles deixam para o final. Então aquilo mantém essa chama acesa no seu coração. Meus irmãos, o que mantém essa chama acesa no seu coração? Pare um pouquinho para pensar. Tem muitos que vai falar, eu nem sei, apóstolo, eu nem sei, eu não sei de nada. Mas o que mantém uma chama acesa no seu coração? A restauração do casamento? É você ter filhos? É você concluir uma faculdade, um doutorado, um mestrado? É você se tornar um empresário? É você se tornar bem-sucedido? É você ir para as nações? É você falar do amor de Jesus nos presídios, nos hospitais, nos becos e vielas? É você... O que mantém aceso no seu coração? Deve ter alguma coisa aí no seu coração, não é possível. Deve ter alguma coisa aí no seu coração que faça com que você acorde e fala, é a minha esperança. Porque se não tiver, você veio no lugar certo. Porque Deus vai implantar algo no seu coração. Você veio no lugar certo. Porque você olha para trás, eu tinha uma esperança, mas, porém, contudo, todavia, o Senhor não sabe do meu passado, eu me frustrei. Aconteceram situações no passado com pessoas que eu me frustrei. Então, eu me bloqueei. Então, eu travei. E essa esperança foi trancada às 7 chaves. A chama já não é mais como era antigamente. O Senhor não sabe da minha história. Pois bem, eu não sei da tua história, mas eu conheço alguém que sabe da tua história. Começo, meio e fim. E esse alguém fala para você, você já viveu o começo e o meio, mas o fim sou eu que vou te dar. Da sua esperança. Eu vi algo ontem, que eu estava fazendo um serviço lá em casa, e eu coloquei os louvores, e um pastor lá, que eu não sei o nome, ele falou, você já reparou que o para-brisa do carro é grande e o retrovisor é pequeno? Se o para-brisa é grande, é para você olhar para frente e não olhar para trás. Não olhar para o passado. Meu irmão, minha irmã, se tem alguma coisa que te bloqueou no passado, fazendo com que essa chama viesse a apagar, coisas de homem, porque de Deus eu sei que não é. Coisas de homem que te feriram, coisas de homem que te machucaram, coisa de ministério que te feriu, coisa de ministério que te machucaram. Nessa noite, Deus quer acender essa chama. Ele quer apagar todo o seu passado. Isso, quem sabe, fez com que você perdesse a esperança e não vivesse o propósito de Deus para a sua vida. Mas homens não têm esse poder de mudar a sua história. O único que tem é o Senhor Deus poderoso, a quem nós servimos. A esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. E Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declare, e Deus de alianças, Deus. Assim estava a sua esperança, uma chama acesa. Mas você abafou por causa de circunstâncias. E ela apagou. Deus te trouxe aqui nessa noite para tirar tudo aquilo que fez com que essa chama se apagasse na sua vida e te dar um destino, dar um propósito para você, colocar uma esperança, um sonho no seu coração. Deus quer mudar essa história. Deus fala para você nessa noite, meu filho e minha filha, não se preocupe em ser conhecido pelas pessoas aqui na terra, seja reconhecido por mim nos céus. Deus quer mudar a sua história. Aonde o homem falava que não tem mais jeito, aonde o homem falava que você não tinha crédito, Deus quer mudar essa história hoje. Deus quer te dar uma esperança. Deus quer mudar o curso da história da sua vida. Deus quer fazer uma reviravolta na sua vida. Aplauda Ele. Nunca mudasses, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E existe alguns processos que nós precisamos entender e praticar para que essa chama novamente seja acesa. Primeiro processo é entender quem prometeu. Quem prometeu para você foi Deus. E a Bíblia, ela é bem clara. Não há necessidade mais. A Bíblia é bem clara. Ele não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu algo para você. E quando Deus promete algo para mim e para você, Ele não está nem aí com situação financeira. Ele não está nem aí com o sobrenome da nossa família. Ele não está nem aí com o nosso intelecto. Ele não está nem aí se somos conhecidos ou não. Ele não está nem aí se moramos em mansões ou em casebres. Ele não está nem aí se o sobrenome da nossa família está todo sujo. Ele não está nem aí para nada. Quando ele faz uma promessa, porque ele olha lá de cima e fala, é meu filho e merece. Então, o primeiro ponto, Deus fez uma promessa e Ele vai cumprir na sua vida. E Ele crê, e você tem que crer, que isso vai acontecer, porque você crendo nisso, essa chama, ela vai começar a arder no seu coração.
Podem vir pessoas se levantarem contra você. Podem pessoas caluniarem. Podem armarem contra você. Mas nada vai fazer com que apague essa chama. Muito pelo contrário, isso vai ser um combustível para que essa chama permaneça acesa. Toda palavra, toda arma forjada contra você não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança dos santos. Palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é você crer que quem fez a promessa é maior do que tudo. E você é importante para Deus. Você é reconhecido nos céus. Porque se você não fosse reconhecido nos céus, Deus não traria uma promessa sobre a sua vida. Então você é reconhecido no céu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A única pessoa que pode sufocar a chama e apagá-la não é o inimigo, não é Deus, sou eu. Entenda, você mesmo que tem o poder de sufocar, de abafar essa chama e ela se apagar. Como o apóstolo? Medo. Segundo, timidez. Terceiro, falta de paciência na promessa de Deus. Deus fez uma promessa sobre a sua vida, e essa promessa ela tem a todo custo que você tem que ter uma esperança por essa promessa. Então você não pode ter medo, porque Deus fez uma promessa e você vê as situações que você se depara, você vê a situação da sua família, você vê a sua situação financeira, você vê, quem sabe, o credor chegando lá, e tudo isso vem medo e você começa a retrair e a chama vai apagando. Não, isso não vai fazer com que a chama apague, porque Deus que fez a promessa, Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo, varoa, o Deus que fez a promessa. Então não tenha medo. Sabe quando Deus fala para Josué, Josué, Moisés, meu servo é morto, agora você que vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Josué tinha uma promessa. E aquilo era o combustível para essa chama se manter acesa. Era a esperança da vida dele. A pior coisa é você conversar com uma pessoa que está sem esperança. Você conversa com uma pessoa que não tem esperança. Se você não tiver firmado, ela te coloca para baixo, sabe, pastora Dinara? Agora conversa com uma gestante. Né, Jaque? Ela tem esperança. Ela tem esperança porque ela já quer vestir uma roupa do Palmeiras dele. Ela já tem esperança porque ela já quer arrumar o quarto do bebê. Ela já tem esperança porque ela não vê a hora de ir para a maternidade. Tem pessoas, tem mães que quando sabe que está gestante, ela já quer, já deixa o marido louco, já arruma o quarto, já pinta de tal cor, tal. Mas é uma esperança, é algo gostoso de você conversar com essas pessoas, porque ela tem uma esperança que te coloca para cima. Ela está usando a fé. Olha, quando meu filho nascer, ainda falta, quem sabe, 7 meses, 8 meses, eu não sei, ou 6 meses, mas já tem uma esperança. Eu já estou planejando o quarto, a roupa, já vou fazer o chá que faz para a criança. É uma esperança. E isso mantém a mãe com a chama acesa. Agora, quando você conversa com uma pessoa que não tem esperança, irmãos, e aí, como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Vai indo aí. Vai indo para onde? Vai indo, vamos trabalhar, tá?
não tem uma esperança, não tem um projeto, não tem nada. Meu irmão, minha irmã, Deus criou você para que você seja bem-sucedido aqui nessa terra, para que você tenha esperança, que você tenha um propósito e seja bênção de Deus. Algo fora disso é do maligno, sabe? Ele que coloca depressão, ele que coloca tristeza, ele que coloca na sua mente falando que você não tem jeito. Não, mas você tem jeito porque tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. E você tem que caminhar debaixo dessa promessa. Isso tem que ser, sabe, o combustível para que essa chama mantenha-se acesa, para que essa esperança venha dia após dia, como foi na vida de Simeão. Dia após dia, era colocado combustível no coração dele. E isso o mantinha feliz com Deus. É isso. Sabe? Quando eu pude contemplar lá em casa, foi quando foi a colação de grau da apóstola Valquíria. Nós estávamos na sala, né? E foi em vídeo, né? E aí passou um filme. A gente é mais seco, né, Wender? A gente é mais durão, é parte do homem. Né, Valdeci? A gente é mais assim mesmo, né? A gente quase não fala na hora. Mas passou um filme e eu fiquei guardado aquilo comigo mesmo. Porque eu lembro o dia que nós fomos no Paulo Freire, aquela escola Paulo Freire, lá perto do shopping, para fazer uma inscrição num curso para ela. E lá não deu certo e aprove ao senhor que foi no Senac. E depois daquilo lá passaram muito tempo. Fez o curso e depois entrou na faculdade, se formou, e quando foi a colação de grau, eu pensei, tinha algo que fazia com que essa chama mantivesse acesa. Fosse pegar o canudo. Sabe? Porque vem noites de frios, de chuva, vem noites onde, quem sabe, a mensalidade fica mais difícil. Mas mesmo assim, a chama estava acesa porque falar, vou concluir. Quem sabe foi a primeira da família a ter um curso superior. Então, meu irmão, quando Deus fala lá dos céus, não importa a sua condição financeira, não importa a sua família, Ele vai cumprir na sua vida. Sabe? Porque tem muitas pessoas que pensam, não, quem pode isso é só quem tem dinheiro, quem é famoso, quem é conhecido, só em igreja elitizada, igreja grande, igreja de bairro, não pode, não vai sair ninguém dali. Quem disse que não vai sair? Se é Deus que dá ordem. Sabe? Então essa chama tem pessoas que, quem sabe, começou uma faculdade, parou, trancou e não quer mais fazer. Meu irmão, volte novamente. Acenda essa chama novamente. Tem pessoas que tinham planos e abafou essa chama apagou. Volte novamente. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de você trazer a sua memória aquilo que algum tempo atrás o Eterno colocou no seu coração. O mesmo Deus que dá a visão, Ele manda a provisão. Não se preocupe com recurso. O mesmo Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Deus deu a visão para Simeão. A provisão, Deus que estava dando para ele todos os dias. Sabe? Ele está aqui nessa noite para aquecer essa chama no seu coração. Ele está aqui. Apóstolo, o senhor não sabe a metade da minha história. Eu não sei. E se eu souber, quem sabe nem vou poder ajudar. Mas eu sei de alguém que sabe e pode ajudar. Eu sei que alguém que é perito em arrancar traumas do coração. Eu conheço alguém que é perito de tirar marcas do passado. Eu conheço alguém que é perito
de escrever uma nova história sobre a sua vida. Eu conheço alguém que é perito de fazer com que essa chama renasça novamente sobre a sua vida. É o dono da igreja. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que te criou. É Ele que sabe cada osso que você tem no seu corpo. É Ele que fez o caminho para a sua corrente sanguínea percorrer. É Ele que tem o seu nome escrito na palma da sua mão. É Ele, é o Deus Todo-Poderoso. O senhor não sabe da minha história, apóstolo. Eu não sei da sua história. Mas eu só sei de uma coisa. Você também não sabe da minha. E Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito maravilhas. Você já parou para pensar que o Mar Vermelho já se abriu para você? Você já parou para pensar? Porque muitas das vezes lemos lá Moisés com cajado e o Mar Vermelho abre. Mas na sua vida, você já parou para pensar que Deus já abriu o Mar Vermelho para você? Quem sabe você um dia estava enfrentando uma situação que não tinha saída e Deus mandou escape. Foi o Mar Vermelho que Ele abriu para você. Quantas coisas Deus já fez na sua vida. Quem sabe estamos na correria do dia a dia e hoje estamos no mundo tecnológico e glória a Deus por isso, é necessário, porque tem pessoas que estão sendo alcançadas pelo YouTube agora. E essas correrias fazem com que a gente não se dá conta de coisas que Deus já fez para nós. Mas Deus já fez muitas coisas na sua vida, meu irmão. Deus já te livrou de situações aí que você nunca imaginou. Deus já te livrou de acidente de morte. Foi o Mar Vermelho que Ele abriu para você. Não era para eu e nem você estarmos aqui. Quem sabe já era para nós termos descido à sepultura, mas Deus não permitiu. Veja só como você é importante. E aqui fala alguém que há tempos atrás, muito tempos atrás, não queria nem ouvir falar de igreja. Aqui fala alguém que domingo de manhã estava no cemitério, adorando a outros deuses. Aqui fala alguém que tomava banho com água de fumo no cemitério. Aqui fala alguém que ficava num quarto com 77 pôster de heavy metal trancado, tudo escuro, ouvindo rock sozinho. Aqui fala alguém que não gostava de pastores. Aqui fala alguém que achava que a religião era só trabalhar. Aqui fala alguém que comprava imagem de escultura e levava para a casa da mãe, para montar o seu altar. Mas no ventre da mãe, Deus tinha uma promessa. E essa promessa foi tomando forma. Essa promessa foi se materializando. Essa promessa chegou na minha vida, e dessa promessa houve profecias, e dessas profecias nós acreditamos, e dessas profecias veio acontecer que uma chama acendesse no coração e viesse uma esperança, e essa esperança, ela não morre, essa esperança continua, porque é um propósito que Deus colocou na nossa vida, e na sua vida não é diferente. Vai acontecer.
Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Você não é aquilo que o passado fala na sua mente que você é. Você é filho amado, filha amada. Você é princesa, você é príncipe. Você é Israel de Deus. Você é alguém que nasceu com um propósito, com uma esperança. Oh, Aramassuri, Andalabaramanás. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação, primeiro do grego, depois do judeu, de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque se chegamos até aqui, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Você chegou até aqui essa noite, foi a mão de Deus. Você almoçou hoje, foi a mão de Deus. Você tem uma roupa, foi a mão de Deus. Você tem uma família, não importa como ela seja, foi a mão de Deus. Você tem um emprego, não importa como ele seja, foi a mão de Deus. Você tem um teto para retornar, você tem um carro, uma bicicleta, você não tem nada disso, mas foi a mão de Deus. Comece a reconhecer Deus em tudo na sua vida, e você vai ver que essa chama vai começar novamente a aquecer o seu coração. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão. Foi a mão de Deus. Entenda isso, igreja. Foi a mão. Foi a mão de Deus. Foi a mão. Foi a mão de Deus que transformou a minha vida. Foi a mão de Deus. Reconheça isso em nome de Jesus. Porque você reconhecendo isso, você vai dar glória a Deus. Você reconhecendo isso, aquela chama que estava apagada vai começar. Quem sabe numa pequena chaminha, mas ela vai crescendo dia após dia. Foi assim na vida de Simeão. Ele nunca deixou apagar aquela chama, porque ele sabia: meus olhos vão ver, porque ele me prometeu. Então pode vir qualquer enfermidade, eu sei que eu não vou morrer, meus olhos vão ver. Eles irão ver. E isso fez com que, pode subir o louvor, e isso fez com que a chama se mantivesse acesa. Isso é importante. E outra coisa, para terminarmos, nunca perca a sua essência, a sua simplicidade. Nunca perca a sua essência, a sua simplicidade. Deus te chamou assim. Não precisa enfeitar o pavão. Deus te chamou assim, é porque Ele viu em você algo assim. Então não perca a sua essência, não perca a sua identidade. Sabe? Seja quem você é. E Deus vai fazendo. Deus vai te honrar no momento certo. Você vai ter a sua vitória no momento certo. Porque Deus não te criou para você viver uma vida de sofrimento aqui nessa terra. Deus não te criou para você viver uma vida miserável. Deus te criou para te dar uma esperança, para te dar um futuro. Jeremias 29:11, se não fala a minha memória: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou um fim que desejais. Palavra do Senhor em Jeremias. Sabe? Você não precisa ficar com espírito de autocomiseração, coitadinho de mim, todo mundo tem, eu não tenho. Não! Deus te chamou com um propósito maior do que isso. Sabe? Começa a olhar para a sua vida, ao invés de ficar reparando a grama do vizinho, comece a olhar para a sua vida e veja que lindo jardim que Deus fez de você. Porque nós temos essa mania de nos compararmos com a grama, é mais verde, e aí olhamos para nós e falamos: estou cinza. Não, esqueça.
A grama do vizinho, Deus abençoou. A sua é bênção de Deus também. A sua família é a família mais linda na face da terra. Foi Deus que te deu. Apóstolo, minha família é complicada. Foi Deus que te deu. É ela. Você quer ver como a sua família é bênção? Passa um aperto. Mas um aperto, não é um apertinho. Passa um aperto. Você vai ver. Eles vão se preocupar com você. Possa ser que não falem. Possa ser que... Mas vão se preocupar. A sua família é de Deus. A sua família é de Deus. Sabe? Isso que nós temos que colocar em mente. Nesse primeiro dia dessa campanha, dessa série. Que nós não podemos deixar essa chama apagar no nosso coração. Nós temos que acordar amanhã, na segunda-feira, com essa esperança de algo. Eu tenho um objetivo no meu trabalho. Estava falando para a apóstola. Se eu cumprir o objetivo, eu ganho R$1.000 a mais. Dá para comer sushi. Amém? Sabe, Eduardo? Se eu cumprir o objetivo, não é fácil. Mas quando o patrão falou no dia 1º, se vocês conseguirem o objetivo, cada um vai ganhar R$1.000 a mais, fora o salário. Isso foi uma esperança para esses 30 dias. Eu vou fazer mais do que eu estava fazendo, porque é bom para mim. Amanhã já começo a mandar mensagem para os clientes. Nesses 22 dias, eu fiz coisa que não fiz no tempo passado, porque agora eu tenho uma esperança. Então, por essa esperança, eu tenho que lutar. Por essa esperança, eu tenho que fazer algo diferente. Por essa esperança, eu tenho que sair do meu comodismo. Por essa esperança, eu tenho que colocar a minha vida em ordem, falar, já começar a ligar para os clientes. Olha, vai precisar, estou passando aí. Eu posso ir qualquer horário que você querer. Eu tenho que me virar, sabe? Pela sua esperança, você tem que fazer algo que você estava no comodismo, que você não fazia. Para a sua esperança. Eu estou falando aqui questão de trabalho, mas para tudo nessa vida. Sabe, temos que ter a esperança, essa chama acesa no nosso coração. Se coloque de pé em nome de Jesus.